Olá, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos, prontos para mais uma live? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema também mega importante, né? Vou dar para vocês ideias de conteúdos para mesa posta. Eu sei que a grande maioria das pessoas tem problemas com isso, né? Problemas com geração de conteúdo, problemas em ideias para geração de conteúdo. E hoje eu vou dar uma mega aula com ideias de conteúdo para vocês, para arrasarem aí no seu perfil de mesa posta, certo? Então sejam todas muito bem-vindas, boa noite. Aproveitando, já vou falar aqui para vocês, aproveita aí, já compartilha essa live com outras pessoas. Deixa eu até colocar aqui o tema, ideias de conteúdos, que vocês vão sair aqui dessa aula hoje cheia de ideias. Inclusive, eu vou dar para quem participar dessa aula aqui uma lista com ideias de conteúdos para vocês arrasarem aí, tá? Ideias de conteúdos. Peraí. Conteúdos para mesa posta. Boa noite, Vi. Seja bem-vinda. Já pega aí o caderninho para vocês anotarem tudo, não deixar passar nada. Cadê aqui? Fixar. Bora lá. Sejam todas bem-vindas. E eu quero saber aí de vocês, quem que tá aí, que tem dificuldade hoje com essa questão de geração de conteúdo, né? Pra mesa posta. Porque eu sei que muitas de vocês têm. Um monte de gente me manda mensagem falando: eu tenho um problema, tenho um bloqueio de criatividade na hora de pensar em qual conteúdo que eu vou fazer, qual conteúdo que eu vou postar, né? E aí, ó, hoje você vai aprender tudo isso, vai destravar tudo nessa aula hoje, tá? Ah lá, ó, a Vi colocou assim: já estou com o meu caderninho aqui porque essa é a minha maior dificuldade. Então, se prepara que hoje eu vou dar muita ideia aqui pra vocês, tá? Mas eu acredito assim, ó, antes da ideia vem o quê? Vem o ensinamento. Porque não adianta nada eu chegar aqui pra vocês e dar uma lista de ideias e vocês não têm o conhecimento aprofundado naquilo, né? Estrategicamente, você não tem a visão correta na hora de produzir aquele conteúdo. Então, não adianta nada eu só dar ideias, tá? E como tudo que eu faço aqui pra vocês, eu faço assim, o melhor, então eu não poderia vir aqui e simplesmente dar pra vocês uma lista de ideias de conteúdo e deixar vocês se virarem, tá? Então, fica aqui comigo que eu vou dar uma mega aula e aí no final eu vou dar pra você uma listinha com ideias de conteúdo pra você produzir os seus aí, combinado? Bora lá. Me fala aí a Sônia, minha aluna maravilhosa, bem-vinda. Já convida aí as pessoas para participar dessa aula, porque quem tem dificuldade com relação à criação de conteúdo vai sanar essas dúvidas e dificuldades aqui hoje, certo? Então vamos lá? Olha só, quem que tá aqui, me responde aqui nos comentários, tá? Vamos fazer uma live bem participativa, hein? Eu quero todas vocês aqui participando comigo, certo? Não quero só falar, eu quero ouvir vocês também. Então me conta aqui nos comentários quem que tá aqui que tem dificuldade na hora de criar conteúdos. Comenta aqui pra mim, pra eu saber. Enquanto isso eu bebo minha água. Comenta aqui pra mim quem que tem dificuldade com criação de conteúdos, né, com ideias, porque ideias dificilmente as pessoas têm, porque tem muita gente que fala: não sou criativa, falta criatividade, não tenho ideia para criar conteúdo, né? Então o bloqueio da criatividade também prejudica na hora de criação de conteúdos. Mas se vocês fazem exatamente o que eu falo e aplicam, e aí com o tempo
as ideias vão surgindo. Vocês vão ver que com essa aula hoje, vocês vão sair daqui, ó, pipocando de ideias, porque as ideias vão brotando, porque primeiro você precisa entender as estratégias, tá bom? Vamos começar? Cadê o povo, gente? Cadê? Quero que vocês comentem aqui pra mim, quem que tá aqui que tem dificuldade com a geração de conteúdo. Coloca sim ou não. Se você tem dificuldade, coloca sim. Se você não tem, coloque não, pra eu saber, tá bom? Então vamos lá, olha só. É comum quando você tem o seu negócio aqui de mesa aposta, né, no Instagram, você ter dificuldade na hora de criar seus conteúdos, tá? Mas isso eu vou te falar. Você não é a única, não é a primeira e nem será a última a ter problemas com isso, tá? Esse é um problema que assombra muitas pessoas que trabalham com mesa aposta, não só com mesa aposta, mas em outros nichos também, que é ideias de conteúdo, porque hoje em dia você vê mesmo, para onde você olhar, você vê muito do mesmo, não é? E também não adianta nada você vir aqui e querer ficar inventando a roda, tá? Não adianta. O bom é você identificar primeiro algumas coisas, né? Que eu vou falar aqui, explicar para vocês durante a aula, e também ter estratégias corretas. Quando você entender tudo isso, você vai ver que vai se tornar mais simples, tá? Às vezes a gente complica demais algo que não é tão complicado assim, e você vai ver tudo isso nessa aula hoje, tá? Então vamos fazer o nosso combinado de sempre. Eu dou o meu melhor aqui pra vocês e vocês aí dão o seu melhor pra mim, tá? Então sempre com o dedinho aí no coraçãozinho. Sempre que eu falar alguma coisa que você falar, poxa, que legal, mega ideia, gostei. Sempre que eu disser algo aqui pra você que faça sentido pra você, uma boa sacada, você clica aí no coraçãozinho pra mim, tá? Porque o coraçãozinho é um termômetro daí, né, da live, pra eu entender o que vocês estão achando da aula, se vocês estão gostando ou não. Combinado? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, já anota aí. Primeira coisa que você precisa entender na hora de você criar os seus conteúdos. Você precisa ter estratégia de criação, tá bom? Então, Monique, você fala assim, mas o que seria essa estratégia de criação? Primeira coisa, você precisa conhecer a sua audiência. Você precisa conhecer o seu público. Quais são as dificuldades que eles têm, né? Qual é a rotina das pessoas que te acompanham, da maioria, né? São pessoas que trabalham fora, são pessoas que ficam em casa, são pessoas que têm filhos, são pessoas que já praticam mesa aposta, são pessoas que ainda não praticam e têm algumas dificuldades. Então você precisa identificar isso antes de você começar a produzir os seus conteúdos, tá? Então, primeira coisa é identificar, né, a sua audiência. Conhecer a sua audiência. E como que a gente faz isso? Através de ferramentas que o próprio Instagram disponibiliza pra gente. Que é o quê? Enquetes, né? Caixinha de perguntas. Todas essas ferramentas que eles disponibilizam aqui são ferramentas que ajudam e muito a gente a conhecer a nossa audiência. Porque dificilmente você vai conseguir conhecer todos assim, vou mandar mensagem um a um e vou perguntar se cada um deles gostam de mesa aposta ou se já praticam mesa aposta. Não dá, né? Não dá, mas através das enquetes, das perguntas que você vai fazendo e estratégica, né? Você vai colhendo informações necessárias para você conhecer melhor o seu público, a sua audiência. Tá bom? Então, use muito as ferramentas que o próprio Instagram disponibiliza pra gente. E ele gosta e muito quando a gente faz isso, tá? Tanto que quando a gente utiliza essas ferramentas, tanto a caixinha de perguntas, como aquele termômetro, como também as enquetes, tá? Aí, o que acontece? O Instagram entende que as pessoas estão gostando, né? Elas estão clicando ali, elas estão fazendo uma ação dentro dos seus stories. E isso conta muito. E ele vai começar a dar um maior alcance para as suas publicações, né? Para os seus stories, a distribuir para mais pessoas, tá bom? Olha só, Maxilane colocou uma pergunta assim. Mas eles não respondem. Eu acredito que essa é uma grande dificuldade
da maioria de vocês também, né, com relação à caixinha de perguntas, certo? Um monte de gente fala assim, eu coloco caixinha de perguntas e ninguém responde. Inclusive, eu vou até anotar aqui que eu vou... eu tô sem caneta aqui agora. Mas eu vou anotar, depois eu vou lembrar aqui de fazer uma live pra vocês só sobre caixinha de perguntas. Vamos combinar assim? Porque tem um monte de coisa que eu preciso falar pra vocês entenderem como trabalhar com a caixinha de perguntas. Porque não é simplesmente você colocar jogar a caixinha lá e colocar assim, faça uma pergunta. Não vão responder. Não vão, tá? E eu não vou entrar aqui a fundo nisso, porque vai estender demais a aula e a gente vai fugir um pouco do assunto, do tema da aula de hoje. Então, vamos combinar de fazer uma live só sobre caixinha de perguntas? Vamos? Vocês que estão aqui, vêm participar? Vocês querem uma live de caixinha de perguntas? Boa noite, Sil. Vamos combinar assim, então? Ai, que ótimo. Maravilha. Então, eu vou preparar uma live só sobre isso pra vocês, tá bom? Pra vocês ficarem craques aí nas ferramentas que o Instagram disponibiliza pra gente. Certo? Ah lá, vocês querem. Então, maravilha. Vou anotar aqui. Então, utilizando essas ferramentas que o próprio Instagram disponibiliza pra gente, já ajuda muito a gente conhecer melhor o nosso público. E isso não adianta nada eu vou te falar, não adianta nada você fazer perguntas, fazer enquetes, ter as respostas, as pessoas vão lá, respondem a sua enquete e você não anota aquilo. Não adianta, porque você sabe que o Stories vai sumir em 24 horas, então você precisa ter acesso às respostas das pessoas. Então, fizeram, né, responderam as suas enquetes, anota lá qual a resposta da maioria, para você entender melhor a sua audiência na hora que for produzir os seus conteúdos. Então, até aqui tudo bem, certo? Então, baseados nas informações que você vai ter conhecendo melhor a sua audiência, é onde você vai adaptar, né, e construir uma linguagem adequada para se comunicar com aquelas pessoas. Então, quem são as pessoas que te acompanham? São pessoas que já praticam mesa aposta, são pessoas que não sabem nem o que é, entende? Então, você precisa saber, porque não adianta nada, você chega aqui nos stories, né, nos seus conteúdos, e começa a produzir um monte de conteúdo de montagem de mesa. Eu vou montar aqui uma mesa pro café da manhã, vou montar uma mesa aqui pro café da tarde, olha, não sei o que, não sei o que. Começa a fazer um monte de conteúdo assim. Só que a maioria das pessoas que te seguem não sabe nem o que é mesa aposta, pra que serve, né? Não sabe nem qual é o intuito da mesa aposta, quais são os valores da mesa aposta. Você entregar aquele conteúdo para uma pessoa que não sabe nem do que você tá falando. Ela não vai valorizar o conteúdo que você está fazendo, porque ela não sabe a base, entende? Então, por isso que é muito importante vocês primeiro identificarem a sua audiência, para depois você produzir os conteúdos, certo? Então, vamos lá, ó. Segunda coisa que é importante aqui também é definir os seus temas, tá? Os temas de conteúdo que você vai abordar aqui. E quando eu falo em tema, não tô necessariamente falando assim, tema, guardanapo, porta-guardanapo, jogo americano, caminho de mesa. Não estou falando nesse tipo de tema. O tema que eu tô falando vamos dizer assim, é dividido em duas etapas, tá? É o tema principal e o subtema, tá? E qual que é o seu tema principal? O tema principal é aquele que você vai falar 80% dos seus conteúdos vão ser nesse tema. Que é o quê? Mesa aposta. Porque sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas cometem um erro tremendo aqui no Instagram. Por quê? Já falei 1 milhão de vezes, Instagram não é um canal de vendas. Instagram é uma rede social, é uma rede de relacionamentos. E aí a pessoa quer vender um produto aqui no Instagram, o que ela faz? Começa a só falar de mesa aposta, mesa aposta, mesa aposta, mesa aposta, mesa aposta. E ela esquece de se relacionar com as pessoas.
Porque não é as pessoas que vão te acompanhar, não são pessoas que vivem mesa aposta 24 horas. Não são. E como isso daqui é uma rede social, você precisa mesclar os seus conteúdos. Se você quer falar somente do seu produto, só o seu produto, você leva o seu produto para um site, né? Um canal de vendas, onde lá vai ser única e exclusivamente, né? Falado do seu produto, das suas peças. Agora aqui não, aqui é uma rede social, gente, você precisa mesclar os seus temas. Então você não vai falar aqui só sobre mesa aposta. Não, 80% sim dos seus temas, do que você for falar aqui, dos conteúdos que você for produzir, 80% vai ser voltado para o seu tema principal, que é mesa aposta. Agora 20% dos seus conteúdos vão ser temas que você vai estipular, mas não são temas que fogem fora da caixinha, né? Assim, fora demais do seu tema. Não. Esse teminha, né, que a gente chama, um subtema, que você pode falar 20% dos seus conteúdos, é para você se relacionar, se conectar com a sua audiência, gerar neles uma identificação. Então, a partir do momento que eu escolho um subtema para falar aqui, vamos supor, tá? Que eu tô falando aqui sobre os meus valores, que eu sou uma pessoa cristã, né, e cristã, quando eu falo que eu sou cristã, não tô falando de religião, assim, de igreja, nome de igreja, mas eu falo, né, que eu sou uma pessoa cristã, que eu acredito em Deus, que eu frequento a igreja, que eu tenho os meus valores, que eu tenho os meus princípios, e os meus princípios são esses, e vou compartilhando certas coisas com as pessoas. Você vê, aí você fala, Monique, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mesa aposta, gente, é um ato sagrado. É algo que é bíblico. Sentar-se à mesa, ao redor da mesa, com as pessoas que a gente ama, é algo sagrado. Tanto que a mesa, quem deu, né, como falam? A ideia, né, da mesa surgiu de Deus. Ele que falou, olha, você vai construir uma mesa assim, assim, assado. Deu todas as diretrizes, né? Falou como que ia ser a mesa. E desde lá do tempo, né, onde Jesus também sentava ao redor da mesa para poder cear com os discípulos. Tudo acontecia ao redor da mesa. As coisas mais importantes, né, que aconteciam e que acontecem até hoje é o quê? Ao redor da mesa. Então, quando você vai celebrar um aniversário, qual que é a celebração? Comendo, né? Vai celebrar ali com uma festa, comendo ao redor da mesa. Quando você vai fazer uma festa de casamento, uma festa de noivado, o que acontece? Um jantar, aonde? Ao redor da mesa. Então, quando você vai fechar um contrato importante, né, de emprego ou de algum negócio, aonde que você fica? Onde você assina? Na mesa, as reuniões ao redor da mesa. Entende? Então, assim, é muito importante. E isso está dentro dos meus valores. Então, a partir do momento que eu começo a compartilhar esse meu lado, né, eu tô gerando nas pessoas que me acompanham uma conexão, uma identificação. Porque quando eu falo, olha, eu tô saindo da minha casa, eu tô indo para a igreja, né, eu tô indo agradecer a Deus, as pessoas que estão me acompanhando, se elas têm os mesmos valores que os mesmos princípios, se elas acreditam naquilo que eu estou dizendo, o que elas vão fazer? Elas vão se identificar comigo. Ai, que legal, eu também sou. E assim, eu não tô falando nem de nome de igreja, eu tô falando que eu sou cristã, que eu acredito em Deus, tô falando sobre a minha fé. Só que a pessoa, mesmo assim, ela se conecta comigo, ela se identifica comigo. Então, gerar nas pessoas, na sua audiência, essa identificação é muito importante, porque vai fazer as pessoas ficar mais próximas de você. E na hora de ela querer comprar o seu produto, essa parte da conexão e da identificação vão ser fatores fundamentais para que ela feche negócio com você, para que ela compre o seu produto. Porque uma venda, ela acontece quando, né? Quando ela se inspira em algo, né, ou em alguém, e quando ela acredita naquela pessoa, tá? Então, você pode perceber, as influenciadoras, quando elas vendem, né, quando elas falam que usam aquele produto, é porque
as pessoas que compram são pessoas que confiam naquela pessoa. Por quê? Porque elas têm uma conexão com ela, se identificam com aquela pessoa e elas acreditam e compram dela. Então, é essa relação, esse relacionamento que você vai gerar com a sua audiência através dos seus conteúdos, né? Desse 20% de conteúdo, de tema secundário, são coisas que vão te ajudarem muito na hora da venda. E são coisas que ninguém fala. São coisas que ninguém fala. Então, no momento que eu tô, nos stories principalmente, é mais fácil de você trabalhar com esses 20%, com esse tema secundário, porque é uma coisa ali que você tá fazendo na sua rotina. Então, olha só, eu tô saindo aqui, eu tô indo, eu sou mãe, né, eu trabalho em casa, empreendedora, olha só, eu vou levar a criança pra escola, voltei, preparei o almoço, montei aqui a minha mesinha, né, pros meus filhos, agora eu tô indo ali no mercado, à noite eu tô indo pra igreja. Então, assim, através dessa rotina sua, desse tipo de conteúdo que você tá compartilhando com outras pessoas, quem tá do outro lado também vai se identificar com você. Aí o que ela vai falar? Fala, nossa, que legal, né? Tipo, ela não trabalha fora, mas olha só, ela trabalha em casa, ela tem uma rotina de trabalho, ela também, né, é gente como a gente, vai ao mercado, olha que legal, ela vai pra igreja, e mesmo assim, olha que legal, ela tem tempo pra montar uma mesa pros filhos dela, né? Então, assim, gera conexão, gera identificação. E nos stories principalmente, tá? E através disso é que você vai conseguir trazer a sua audiência para mais próximo de você. É muito importante você entender isso, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Ficou clara essa parte? Então, recapitulando aqui, você vai definir o seu tema, né? Principal, anota aí, ó, tema principal, mesa aposta. Desse tema você vai falar 80% dos seus conteúdos tem que ser de mesa aposta, tá? E isso indiferente das ideias que eu vou dar aqui. Agora, cadê? A Nagli falou assim, consegui chegar só agora. Não tem problema, eu vou deixar a live salva, tá? Depois você assiste lá o comecinho que você perdeu. Então, 80% dos seus conteúdos vão ser falando de mesa aposta. E 20% dos seus conteúdos você vai falar um pouco da sua rotina, né, dos seus valores. Então, aqui, ó, eu trouxe até um exemplo aqui pra vocês, pra ficar mais fácil, ó. Então, ó, 80% você vai falar sobre mesa aposta. 20% você vai falar sobre temas auxiliares, que geram conexão com a vida pessoal. Que é o quê? Seu relacionamento, seus hobbies, o momento que você está com a sua família, um passeio no final de semana que você faz com a sua família, tá? Esses são temas auxiliares. Anotou aí? Anotou? Boa noite, Simone. Seja bem-vinda. Então, olha só. Vamos agora para os exemplos. Então, ó, tema principal, mesa aposta. Tema auxiliar 1, que você pode escolher até 2, até 3, temas auxiliares para você falar. Desde que não fuja muito do seu tema principal, tá bom? Quando foge muito, aí você tá falando com outro perfil de pessoa que não tem muito uma relação ali, tá bom? Então, tenta buscar temas auxiliares que estão correlacionados ao seu tema principal, tá bom? Então, ó, tema auxiliar 1, eu coloquei aqui, ó, o seu dia a dia com a sua família, a sua rotina. Quando você compartilha a sua rotina, o seu dia a dia com as pessoas, muita gente vai se identificar com você. Porque ela vai ver as coisas que você faz no seu dia a dia, ela vai se colocar no seu lugar, ela vai sentir a sua dor. Fala, nossa, olha só, ela tá ali na correria, ela também tem os filhos pra cuidar, tem a casa pra cuidar, e mesmo assim ela trabalha, nanana. Então, tudo que você tá fazendo ali, alguém tá se conectando e se identificando com você. Tá bom? Tema auxiliar 2, receitas práticas. Olha só, então é um tema que não é mesa aposta, mas está relacionado, porque nós montamos a mesa. Mas o que é servido na mesa? Alimentos, né? Almoço, jantar, café da manhã. Então você pode ter como um tema auxiliar secundário aí, dar receitas práticas para as pessoas, pro dia a dia, né? Uma receita fácil e simples para você colocar aí no seu café da manhã. Então eu tenho as minhas alunas, elas mesclam bastante isso. Inclusive tem uma aluna minha que ela coloca
ideias de montar arranjos para colocar no centro da mesa, utilizando frutas, né? Utilizando garrafinha. Eu já fiz muito conteúdo assim, ensinando a montar vasos, arranjos de mesa com vidro de azeitona, vidrinho de leite de coco, enfim. Então, esses são temas secundários que estão relacionados com o meu tema principal, tá? Então, você pode ensinar isso para as pessoas. Olha, você que pratica mesa posta e quer deixar sua mesa mais bonita, mas você não tem condições, né, de repente, de comprar um vaso ou um arranjo. Não tem problema. Olha só que simples que dá para você fazer. Pega aí um vidro de azeitonas que você tem na sua casa, faz assim, assim, assim. Então, você tá gerando conteúdo para aquela pessoa, conteúdo de valor. Não está no seu nicho principal, né? No seu tema principal, mas ele está correlacionado, ok? Então, receitas práticas pro dia a dia, dicas de compra de utensílios de mesa posta também. Então, por exemplo, eu tô indo numa loja agora que eu achei um potinho ou então alguns utensílios bem legais e práticos para me ajudar na organização da mesa. E achei muito legal, achei barato, tal. O que você faz? Compartilha com as pessoas. Você está gerando conteúdo e, de certa forma, está ajudando aquelas pessoas, porque você está dando para ela ideias, né, de um item prático, um item legal para você usar na mesa, que vai ajudar na organização e também que tem um preço legal. Eu também faço muito isso. Toda vez que eu vou numa loja, que eu vejo algo legal, que eu tô usando, eu dou dicas e recomendo. Olha, usa isso que é legal. Olha só, gente, ou então se você tá na loja, viu algum item que você falou assim, nossa, gente, tá aqui um item que eu comprei e eu me arrependi. Tá lá parado, não uso, não tem utilidade, pronto. Você tá ajudando as pessoas. E é um conteúdo, entende? Então não é assim, tema principal, você não está falando da sua roupa de mesa em si, mas está ligado ao seu tema principal, ok? Então faça uma listinha aí, coloca pelo menos uns 2 temas auxiliares que dê para você trabalhar durante esses 20% de conteúdo que você vai mesclar com o seu tema principal, certo? Combinado? Até aqui tudo certinho? Conseguiram entender até aqui? Ai, que bom, se os coraçõezinhos estão subindo, então porque vocês entenderam. Maravilha. Então, olha só. Eu gosto de classificar os conteúdos na hora de eu publicar em 3 tipos, tá? 3 fases de conteúdos aí. Então, tem o primeiro, que é o conteúdo para crescer. O segundo, que é para conquistar. E o terceiro, que é para influenciar. Então, agora eu vou falar sobre cada um deles e vocês já vão anotando aí, tá bom? Ai, que bacana, eu tô vendo os coraçõezinhos subir aqui, eu fico feliz, porque a gente combinou que o coraçãozinho aqui é nosso termômetro, né? Então, se eu tô falando aqui algo que faz sentido pra vocês e os coraçõezinhos estão subindo, então é porque tá tudo ótimo. Isso é muito bom, vamos continuar assim. Então, anota aí, ó. Conteúdos pra crescer, tá? Coloca aí, que é o primeiro ponto. Conteúdo pra crescer. O que é esse conteúdo para crescer? É conteúdo que vai aumentar a sua base de seguidores, tá? Aí, o segundo, tá? Conteúdo que é para conquistar. E aí, o que vai acontecer? Esse tipo de conteúdo é para criar um relacionamento, né? Para você ter com mais confiança dos seus seguidores. Para você transmitir para eles mais segurança. E o terceiro tipo de conteúdo, que é o de influenciar, é para você fazer, para você ter um retorno financeiro, tá? Então agora eu vou falar detalhes sobre cada um deles. Então o primeiro, que é para aumentar a base de conteúdo, o que significa isso, né? Conteúdo para crescer, para aumentar a base de conteúdo. O que seria isso? Então olha só, aqui é onde a maioria das pessoas terão acesso, né, contato com o seu conteúdo. Só que nem todo mundo que visualizar os seus posts vai te seguir, tá? Então, esse daqui são os conteúdos principalmente de Reels.
são os conteúdos que vão ter um maior alcance, mais pessoas vão ter contato com ele, mais pessoas vão ver, só que nem todos eles vão, nem todas as pessoas que verem esse conteúdo, esse post, são pessoas que vão te seguir, tá? Então, olha só um exemplo desse tipo de conteúdo para crescer. Memes de mesa aposta. Aí você fala assim pra mim, Monique, mas o que eu vou colocar de meme de mesa aposta? Eu já fiz, gente, várias adaptações, várias. Tipo, que eu fiz, depois eu coloco lá nos stories o vídeo pra vocês verem. Que eu fiz, um vídeo, eu montei a mesa, né? E eu fiz, gravei, eu fotografando a mesa, porque vida de meseira, né? Quem trabalha com mesa aposta é isso. Acabou de montar a mesa, ninguém come. Você primeiro vai tirar as fotos da mesa, fazer os seus vídeos, fazer os seus conteúdos, né? Depois o povo vem comer. E aí, o que eu fiz? Gravei isso, né? Gravei esse momento. Eu tirando fotos da mesa, enquanto isso, meu filho e o meu esposo vinham pra poder comer, né? Todo animado. Aí eu falei, opa, pode parar, espera aí que eu tô tirando foto. E eles ficam lá aguardando até que eu termine de fotografar a mesa. E eu coloquei assim no título, né? Alguma coisa assim, tipo, no dia a dia de uma meseira, quem tá com fome, é o último a comer, ou fica esperando, alguma coisa assim. Depois eu vou colocar lá pra vocês verem, que eu não lembro, que faz tempo que eu fiz esse conteúdo. Então, se você vê, são conteúdos que geram identificação com as pessoas. A grande maioria das pessoas que fazem mesa aposta não come enquanto não tira uma foto da mesa. É ou não é? Coloca aqui pra mim pra eu saber se só eu sou a doida. Eu acredito que não, né? Porque a gente fica muito orgulhosa. Cada mesa que a gente monta parece uma obra de arte que a gente acabou de pintar. E aí a gente quer fazer o quê? Quer registrar, né? Então a gente tira a foto primeiro pra depois o povo comer. Ninguém come enquanto não sai a foto, né? Então, olha lá, ó, verdade. Então, assim, gerou uma identificação. Fez assim, um vídeo se tornar um meme, né? Que é uma coisa do nosso dia a dia, né? Só quem mora numa casa com uma meseira sabe o que é você estar com fome e ter que esperar primeiro sair todas as fotos, sair todos os vídeos para depois comer, né? Então, gerou nas pessoas muita identificação. E isso repercutiu bastante, tanto que teve muitos compartilhamentos, muitos comentários, porque as pessoas marcaram naquela publicação pessoas que elas sabiam que se identificava com aquilo. Então, de repente, o marido viu e marcou a esposa, olha só, né, o que acontece lá em casa, ou o contrário. Então, gera nas pessoas identificação. Esse tipo de conteúdo são tipos de conteúdos que vão aumentar a sua base de seguidores. Por quê? Porque são pessoas que gerou nelas uma identificação. Entende? Então é muito importante vocês terem ideias, né? Gerar algum tipo de conteúdo nesse sentido. Então quando você fica só ali montando mesa, isso não atrai muito as pessoas. Então primeiro você precisa atrair as pessoas através desse formato de conteúdo para depois você envolver ela. Tá bom? Então, primeiro aqui é aumentar a base de seguidores com conteúdos como esse. Então, memes, que eu falei aqui pra vocês, né? Trends também. Trends, gente, são assuntos do momento. Boa noite pra quem tá chegando, sejam bem-vindas. Ó, trends do momento. O que são as trends do momento? Vocês veem aí que direto aparece alguma coisa, né? Alguém tá fazendo alguma publicação que todo mundo começa a fazer igual, ou alguma música que tá em alta, que todo mundo começa a utilizar. Então, aproveita a onda. Dificilmente vai aparecer uma trend específica de mesa aposta. Mas o que você pode fazer? Ficar de olho nas trends, né? Ficar de olho e ver se dá pra você adaptar pro nosso tema de mesa aposta. Se der para adaptar, faça, mas faça rápido. Não deixa para fazer na próxima semana ou daqui 2 semanas, porque trend, gente, é momentânea.
vem, né, faz aquele boom e acabou. Ninguém fala mais sobre isso. Então, se você vê que tem uma trend bem legal, que tá bombando, as pessoas estão compartilhando bastante e dá para encaixar o nosso tema de mesa aposta naquela trend, faça isso. Faça isso. Eu fiz isso também várias vezes, inclusive. Depois também, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês nos stories uma trend que eu fiz, que era de um áudio, né, que tava em alta, de uma pessoa chorando, colocando assim, eu no final do mês, depois de gastar todo o meu salário com tal coisa. Só que aí mostrava, né? A maioria dos vídeos que estavam nessa trend era o quê? De semi-joia, era de... que mais que tinha lá? A maioria era de semi-joia. Que a pessoa pegava lá a semi-joia, botava dentro de uma fatia de pão, né? Colocava um pão assim em cima do outro com a semi-joia dentro. E a pessoa ali fingindo que tava comendo, né? Tipo, eu no final do mês, depois de gastar todo o meu dinheiro com semi-joia. Ou seja, não sobrou dinheiro pra mais nada, né? Vou comer a semi-joia. Tipo isso. E aquilo tava bombando. Quando começou, foi assim, você entrava no explorar do Reels, você só via vídeo como esse, com essa trend. E aí, o que eu fiz? Aproveitei o momento, peguei, salvei aquele áudio e fiz um vídeo colocando eu no final do mês, depois de gastar todo o meu dinheiro, com todo o meu salário com itens de mesa aposta. Aí eu coloquei lá eu cozinhando na panela, algumas xícaras, colocando dentro do pão guardanapo e talheres, sabe? Fingindo que tô comendo, assim, é o que tem pra colocar no meio do pão. Gente, mas teve tanto compartilhamento, mas tantos comentários esse vídeo, porque gerou nas pessoas identificação. Então, tenta ficar alerta, né, e atenta para isso, para quando você vê uma trend e vê que dá para adaptar pro seu nicho, você faz, tá? Muitas pessoas perdem oportunidades de fazer conteúdos que tenham um maior alcance por, né, deixar passar. Tô fazendo aí, mas tipo, não tem nada a ver com mesa aposta, mas tá, não tem nada a ver, mas dá para transformar para mesa aposta? Se der, faça, tá bom? Então, esses tipos de conteúdos vão fazer você crescer a sua base de seguidores, certo? Tudo bem até aqui? Vamos para o segundo, então. O segundo é o quê? Conquistar a confiança dos seguidores, tá? E é aqui a fase formada pelas pessoas que consomem o seu conteúdo com frequência e se relacionam de alguma forma com você. Então, assim, aqui, nessa fase, são pessoas que já têm um relacionamento com você, já se comunicam com você, curte os seus stories, comenta uma publicação sua, curte os seus conteúdos. Então, são pessoas que já estão ali interagindo com você, tá bom? E assim, ó, essa parte é essencial para você se conectar com os seus seguidores e ter uma influência verdadeira. Quando a pessoa começa a te acompanhar, né, quando ela entra nos seus stories e ela começa a ficar, tipo assim, eu tô ansiosa para ver o que ela vai colocar hoje, eu tô ansiosa para ouvir ela falar, eu tô ansiosa para ver qual conteúdo que ela vai colocar hoje, eu tô ansiosa para ver o que eu vou aprender com ela hoje, significa que você já criou um relacionamento com aquela pessoa e que você já tem uma certa influência sobre ela. Porque aquilo que você ensinar, ela vai fazer. Aquilo que você falar pra ela que é bom, ela vai acreditar. Aquilo que você falar pra ela, compra, ela vai comprar. Tá? Então, essa parte aqui, essa fase aqui, ela é muito importante. E quais são os conteúdos, né, que dá pra você fazer pra você conseguir a confiança dos seus seguidores, tá? Vou dar exemplos aqui pra vocês, anotem aí. Checklist, tá? Então, quando você coloca aqui um checklist, disponibiliza para ela, ajudando ela, né, dando informações para ela que vão ajudar, vão facilitar a vida dela de alguma forma, pronto.
essa pessoa vai ser muito grata a você assim sempre, porque ela vai sempre querer mais, sempre querer estar aqui com você para aprender mais, tá? Então, quais tipos de checklist que você pode dar para ela? O que ela precisa para começar a praticar a mesa aposta? Então, você pode colocar lá um checklist. Quais os itens necessários para ela começar a praticar a mesa aposta? Isso para quem está começando, tá? Você pode dar para ela um checklist de quais os itens ela não precisa comprar, não são obrigatórios na mesa aposta e não tem muita utilidade, né? Como o prato fundo, por exemplo. É um item, né? Um utensílio que eu, quando comecei mesa aposta, não tinha o menor conhecimento, comprei muito prato fundo, de todas as cores. Porque eu queria mesa colorida, queria diversificar, comprei um monte de prato fundo. Pra quê? Pra quê? Depois, com o tempo, eu fui descobrindo que o prato fundo não estava sendo utilizado na minha mesa e que eu tinha gastado dinheiro à toa, tá bom? Então, assim, dê para ela essas informações, dá um checklist para ela com informações que realmente vão ajudar ela em algo, que ela vai ser eternamente grata a você e vai ter uma relação com você muito forte, tá bom? Outro checklist que é bacana, itens que não podem faltar numa mesa de café da manhã. Faz um checklist para ela, né? Quais os itens são essenciais para uma mesa de café da manhã? Não coloca lá só o prato de sobremesa, a xícara, o copo ou a taça, né? O jogo americano. Não coloca só isso. Quais os itens que vão ajudar ela, assim, numa mesa de café da manhã? Um cestinho para colocar o pão, né? Um bolzinho para ela colocar margarina, ou então manteigueira, tá? Como que é o nome daquilo, meu Deus? Aquelas jarrinhas, né? Uns bulizinhos para colocar o leite. Mostra para ela o que ela precisa para ter uma mesa aposta legal de café da manhã. Entende? Então, não só de café da manhã, mas tem o checklist do almoço, né? Checklist de jantar, o que é bacana ter, o que não é. Entende? Então, esse tipo de conteúdo vão ajudar bastante essa pessoa e vão gerar uma confiança, né, entre vocês. Outro tipo de conteúdo, tutoriais. Tutoriais também ajudam bastante você ensinar algo para elas. Então, um tutorial de como organizar as louças, né? Como ela guardar os pratos, tutorial de como comprar as louças de forma inteligente. Porque um monte de gente não sabe, começa, eu vou começar a praticar mesa aposta. Aí vai lá numa loja, viu um prato lindo, maravilhoso, cheio de borboletas coloridas. Eu vou comprar esse prato que é lindo. Aí ela chega na casa dela com aquela estampa de um monte de borboletas coloridas. Na hora que ela vai colocar um jogo americano, não ficou bonito. Por quê? Porque a estampa dela do prato brigou com a estampa do jogo americano. E o que vai acontecer? Ela não vai conseguir comprar jogos americanos estampados porque o prato dela não vai combinar. Entende? Ela fica presa naquilo. Eu tenho que comprar um jogo americano que combina com o meu prato de borboletas coloridas. Ensina ela a comprar, né? Fala pra ela quais os itens que ela precisa comprar, a forma de dobrar os guardanapos. Isso também dá muitos tutoriais. A forma de como guardar, né, e armazenar os itens. Tutorial de como lavar os jogos americanos para que ele tenha mais durabilidade, né? Não perca cor, para que ele não desbote. Porque tem um monte de gente que esfrega. Aí aquele atrito entre o tecido, né? Acaba desbotando a estampa. Um monte de coisa que você pode ensinar. Então a gente fica tão presa, mas tão presa nesse negócio de é só montar mesa. E esquece. Olha só o tanto de conteúdo que dá pra você fazer. E a gente fica só presa no básico, né? Fica preso só no que todo mundo faz. Você tem que ser diferente. Se ninguém ensina como você lavar corretamente e ter uma maior durabilidade dos seus jogos americanos, por que você não ensina? Um monte de gente quer saber. Um monte de gente quer aprender. Só que isso ninguém ensina. Tá?
Outro conteúdo também que ajuda bastante nessa parte de gerar confiança, né, nesse meinho aí, são estilos de mesa posta, né? Estilo de mesa para um almoço de domingo, estilo de mesa para uma noite de pizza, estilo de mesa para aniversário, né? Estilo de mesa para aniversário, porque hoje em dia tá se usando muito, né? Até em festas infantis as pessoas estão fazendo mesa posta. Você vê os famosos só dão festa infantil com mesa posta. Pode reparar. Agora tá uma febre nas festas infantis. E isso é maravilhoso pra gente. Maravilhoso, porque despertam nas pessoas o desejo de fazer também, né? Mas não só em festas, mas em casa também, né? Isso é muito legal. Então, mostre estilos de mesa para as pessoas que dá para ser feito. Isso também gera muita conexão, tá? Mostrar também o seu dia a dia e os seus valores também vão trazer conexão e confiança do seu seguidor para você, tá bom? Vamos para... Desculpa. É que eu falo, né? A garganta seca. Terceira parte. A terceira parte aqui, né? Terceira fase é influenciar através de vendas de produtos, né? Dos seus produtos ou serviços. Por que eu coloquei serviços? Porque, gente, muita gente acha que mesa posta é só vender roupa de mesa, só vender roupa de mesa. E não necessariamente. Quando você trabalha com mesa posta, você tem um leque de opções para você trabalhar com mesa posta. Não só na produção e venda de roupas de mesa. Você pode vender também serviços. E quais tipos de serviço? De personal table decor, né? Você vai a alguma empresa ou algum lugar, fala assim pra você, eu vou dar um jantar na minha casa, só que eu não sei como receber, né? Não sei montar uma mesa, e como é um jantar especial, porque vai vir aqui o chefe do meu marido, né? Com a esposa e os filhos, não sei como montar uma mesa, não sei o quê. O que você vai fazer? Você vai vender para ela os seus serviços de personal table decor. Você vai lá e monta uma mesa maravilhosa, atendendo às necessidades da sua cliente, né? Da anfitriã. Então, esse tipo de serviço, um monte de gente tá ganhando dinheiro com isso. Por quê? Não só como para pessoa física, mas também para as empresas. As empresas contratam também essa profissional para ir lá montar uma mesa decorada para um coffee break entre os funcionários, né? É uma mesa temática, quero dar fazer um café da manhã especial aqui na empresa, pro tema do Dia das Mães. Aí contrata uma personal table decor para ir lá fazer uma mesa decorada para as mães. Então tem muito serviço que dá para você vender também e não ficar só presa nisso. É uma outra, né? Um outro gancho para você trabalhar com mesa posta. Então não precisa necessariamente ficar preso à produção e venda de produto, tá? Você pode fazer as duas coisas, inclusive. E aí, se você quiser, que nem quem trabalha com personal table decor. Se ela vai na casa de uma cliente e a cliente fala assim, olha, eu não tenho peça, eu quero dar um jantar, mas eu não tenho peças suficientes para poder montar a minha mesa. E aí, o que você faz? Você pode, além de oferecer o seu serviço de table decor, você pode também, se for o caso de você querer também trabalhar com isso, locação de peças. Você pode alugar pratos, alugar, né? Começa com pouco, você não precisa começar com, né, uma loja de pratos. Não, se você tem uma quantidade ali razoável, né, de pratos, você pode fazer isso também, né? Olha lá, que perguntaram, e como fazer com as louças nesse exemplo de table decor? Primeira coisa que você vai fazer, na hora que a pessoa contratar o seu serviço, é você fazer uma visita ao acervo dessa pessoa. Você vai ver se os pratos que ela tem lá atendem ao que ela quer fazer, se ela tem a quantidade suficiente das peças para atender. Se ela não tem, aí ela vai optar, né? Ou por comprar peças que vão atender às necessidades dela naquele momento, ou alugar. Um monte de gente prefere alugar porque não tem espaço para armazenamento de um monte de peças. Principalmente para quem mora em apartamento, né? Não tem lugar para guardar um monte de prato, um monte de taças. E aí você consegue
fazer a locação. Aí você pode tanto ter parceria com uma empresa de locação de itens de mesa posta e indicar, ou você mesmo, se quiser investir nisso, ter as suas próprias peças e locar as suas próprias peças. Você ganha nas duas partes. Você ganha tanto na parte da montagem da mesa, no serviço da montagem da mesa, como também na alocação das peças. Tá? Então, olha só como que é amplo, né, o nicho de mesa posta para se trabalhar. Tá vendo? Então, olha só. Olha, eu já engato num monte de assunto aqui. Mas voltando, né? Então, aqui, terceira fase, para você influenciar através de vendas de produtos ou serviços. Então, aqui é onde estão todas as pessoas que já passaram pelas suas outras fases, né? Pela fase 1 e 2, que a gente acabou de falar aqui. E por isso, elas são uma porcentagem bem menor. Por quê? Não são todas as pessoas que estão no seu perfil que passaram por todas essas fases, né? Algumas estão começando, enquanto umas estão indo para a fase do meio. Nem todas passaram por tudo ainda, tá? Mas por isso que é importante você mesclar os seus conteúdos. E aí são aquelas que confiam em você e nas suas indicações e vão adquirir os seus produtos e serviços, né? As coisas que você vende, tudo aquilo que você oferecer, ela vai querer comprar. Porque ela já passou pela fase 1, pela fase 2. Ela já confia em você, ela já se conectou com você. E aí ela já está pronta para comprar aquilo que você oferecer. Certo? Então, olha só um exemplo desse tipo de conteúdo. Demonstrativo de uso, tá? Como demonstrar um uso? Ah, eu tenho aqui um caminho de mesa. Deixa eu mostrar para vocês a forma de uso do caminho de mesa. Ó, dá para usar assim, dá para usar assado. Então, você vai ensinar as formas de uso, tá? Como utilizar o jogo americano redondo junto com o jogo americano retangular. Ó, você vai usar assim, você vai usar assim. Você vai ensinar, né? Fazer demonstração de uso. Como utilizar o prato raso, como utilizar o prato de sobremesa. Mostra as formas de se utilizar o prato de sobremesa, tá? Então, demonstrações de uso vão ajudar muito gerar na pessoa a consciência de que ela está pronta para comprar o seu produto, tá? Outra coisa, mostrar como você trabalha, mostrar o seu dia a dia, sua rotina, né? Os bastidores do seu trabalho, como que é a sua linha de produção, né? Como que funciona a criação das suas peças, de onde vêm as ideias, como que você cria as suas coleções, né? É baseado em alguma coisa ou não? Ai, olha só, chegaram os tecidos, você fiquem de olho que vem novidade por aí, dá uma prévia ali do que vai acontecer, tá? Mostrar para as pessoas isso. Olha como que eu tô montando agora aqui um kit de um jogo americano redondo. Olha só as fases do processo de produção de uma peça. É assim, assim, assado. Olha só o cuidado que tem. Mostra pra pessoa ali, olha só a qualidade do acabamento da costura. Eu sempre seleciono os melhores tecidos para trabalhar. Tecidos que não dão bolinha. Tecidos que não, né? Fala ali. Ali é o momento de você falar das qualidades do seu produto. Então, esse tipo de conteúdo vão elevar a consciência da sua audiência. Ela vai começar a ter acesso a isso e são coisinhas, né, que vão destravar ali e ela vai falar, nossa, que legal, vou comprar. Tá bom? Em algum dia você poderia falar um pouco sobre arranjos de flores para o centro de mesa, como funciona? Então, falar sobre arranjos, né, assim, como montar arranjos no caso, depende muito para que vai servir, né? Se for um arranjinho para o dia a dia, para sua mesa do dia a dia, é uma coisa. Agora, se for um arranjo para você montar uma mesa, por exemplo, num trabalho que você vai fazer de table decor, você foi contratada para ir numa empresa ou então para ir numa casa de alguém para montar uma mesa e para isso você precisa montar arranjos florais para aquela mesa ou para aquele evento. Aí é um outro tipo, tá? Uma coisa é para o dia a dia, outra coisa são para esses eventos.
Inclusive, lá dentro do meu curso, da minha mentoria Enriqueça Mesa Posta, como lá eu ensino a empreender não só na parte de produção e venda de peças, né, de roupa de mesa, mas também falo sobre essa questão de table decor, né, como cobrar pelo seu serviço, como cobrar pelas suas peças que você aluga. Eu ensino, né, tudo isso lá dentro do meu curso. Eu também tenho uma aula exclusiva sobre arranjos florais com uma profissional, né, que monta arranjos florais, que aí ela ensina você a montar um arranjo profissional, porque isso é muito detalhado, sabe? São muitos pontos para se falar e diferente, como eu falei, de um arranjo para uma mesa para o dia a dia, tá? Então, se for uma mesa para o dia a dia, isso é simples a gente tratar numa aula, numa live, enfim. Agora, se tratando de algo profissional, aí demanda um certo tempo, tá? Tanto que essa aula com essa florista que dá aula lá dentro do meu curso, ela é uma aula bem extensa, que ela tem 2 partes, porque ela ensina toda a base, né, de tanto como montar um arranjo mais simples floral, como um arranjo mega, né? Então, por isso que não dá pra gente tratar sobre esse assunto aqui, tá bom? Mas, cadê aqui, ó? Colocar aqui, gerar desejo, certo? Sim. Então, nesse tipo de conteúdo que a gente vai tratar aqui no ponto 3, é realmente esse, gerar desejo. É em tudo que você for mostrar, todos os conteúdos que você for produzir nessa fase são conteúdos para levar a pessoa realmente a comprar. Você tem que ter essa mentalidade, esse conteúdo é para fazer a pessoa comprar. Então, o que eu preciso mostrar? Tá? É agregar valor nas suas peças, mostrar sua rotina, para a pessoa ver que não é uma coisa simples, que às vezes a pessoa fala assim, ai, nossa, é caro, é um negócio tão simples de fazer, mas cadê? Fazer ninguém quer fazer. Mostra para ela as etapas, o cuidado, né, como que é todo o processo, para ela ver que não é tão simples assim, tá? Outra coisa aqui, vantagens das suas peças. Gerar conteúdos falando das vantagens que tem as suas peças. O que ela vai proporcionar para aquelas pessoas? O que ela pode ajudar aquelas pessoas? Então, pensa nisso também na hora de produzir os seus conteúdos, tá? Depoimentos de cliente. Isso é fundamental para esse meio, né? Aqui para a fase 3, que é influenciar através das vendas de produto. Você colocar depoimentos de cliente. Então, sua cliente recebeu o seu kit, recebeu sua caixinha, fala para ela, pergunta, né? Se ela não te deu um retorno, faça uma pergunta. O que você achou? E aí, recebeu a caixinha? Já usou? Me conta, o que você achou? E ela vai dar para você o seu depoimento. Tem umas que nem precisa. Elas mesmo na hora que chega, já gravam uns stories, já mostra, já te marca. Maravilha! Isso você sempre tem que estar mostrando. Qual a reação das pessoas que compram as suas peças? Você precisa mostrar isso porque é como se fosse uma pesquisa de satisfação do seu produto. Quando você vai comprar algum produto na internet, eu pelo menos tenho esse costume de ir lá embaixo, né, se for alguma coisa pelo site, ir lá embaixo nos comentários, né, e ver o que o povo tá falando. Se tá gostando, né, qual é a nota de avaliação que ela dá para aquele produto. Então eu costumo ver isso antes de comprar, porque às vezes só tem gente reclamando. E os depoimentos dos seus clientes vão ser justamente para ajudar as pessoas na decisão de compra. Ela vê que as pessoas que estão comprando estão gostando, que estão gostando da qualidade, que acharam lindo, que atingiu, superou as expectativas, tá? É isso que as pessoas querem. Então, mostrar sempre depoimento de cliente. Benefícios também que a Mesa Posta proporciona. Isso ajuda muito as pessoas a identificarem que elas precisam do seu produto. Porque às vezes as pessoas acham tudo lindo, maravilhoso. Só que elas falam, eu não vou comprar porque eu não preciso disso. Mas por que ela acha que ela não precisa? Porque ela provavelmente tem um problema, mas ela ainda não sabe. Então quando você mostrar para ela de que ela tem um problema e que você tem a solução para o problema dela, muito provavelmente a consciência dela vai mudar. Ah, Monique, mas como que teria qual problema teria uma pessoa em não comprar roupas de mesa? Por exemplo, às vezes ela tem uma vida corrida,
ela trabalha fora, o marido também trabalha fora, os filhos ficam com os avós, ou com babá, ou com outras pessoas. Ela chega à noite cansada, né, faz as coisas tudo correndo, serve os filhos dela de qualquer jeito. Chega no final de semana, ela tá cansada, não tem ânimo pra fazer nada. Só que numa dessa, os filhos estão viciados em celulares, viciados em televisão, né, viciados em tablet, em computador, em iPad, enfim. Por quê? Porque eles estão gastando tempo ali, porque não tem ninguém para dar atenção para eles. Né? E qual que é o único momento em que uma família, que os pais trabalham fora, né, o pai e a mãe trabalham fora, qual é o momento que eles têm a oportunidade de reunir todo mundo, de ter esse momento, de dar atenção, de estar todo mundo junto? É na hora da refeição, ao redor da mesa. Então você precisa mostrar para as pessoas que esse momento vai fazer total diferença no relacionamento familiar dela, com os filhos dela. Ali ela pode parar, né? Olha só, aqui na mesa agora, vamos todo mundo sentar junto, vamos começar a comer junto. Telas, né? Celulares são proibidos na mesa. Agora todo mundo tá aqui, vamos fazer a nossa refeição, vamos conversar aqui entre família. Ali pergunta como foi o dia, filho, como foi hoje na sua escola, o que você fez, o que você aprendeu. Os pais hoje não ouvem mais os filhos. E o que isso tá acontecendo, né? O que isso tá ocasionando? O afastamento dos filhos, crianças depressivas, crianças entrando, né? Mudando a mentalidade através daquilo que elas têm acesso 24 horas, que é o quê? Internet. Elas veem alguma coisa aqui na internet o dia inteiro, vendo coisa que não presta. Por quê? Porque não tem tempo para conversar com os pais. Então, olha só, às vezes a pessoa tem um baita de um problema desse na casa dela e ela não sabe que tem. Ela nunca parou para pensar. Só que você está aqui para fazer ela pensar. E aí, o que ela vai fazer? Poxa vida, ela tem razão. Eu tenho um problema, eu vou começar a fazer isso na minha casa. O que eu vou fazer? Vou começar a fazer minhas apostas igual ela tá falando aí. Entendeu? É assim que funciona, gente. É assim que funciona. A maioria das pessoas que compram algo na internet é porque elas identificaram que ela precisa daquilo para alguma coisa. Porque ela tem um problema e ela precisa solucionar o problema. Então, quem oferece, fala assim, nossa, gente, olha só, eu tenho aqui um produto de cuidados com a pele, né, usando a Virgínia, né, que é a maior influenciadora do Brasil, né. Ela vende lá um sérum 10 em 1. E o que ela fala ali? Gente, olha só, a vida é corrida, eu tenho esse produto aqui, que é de cuidados com a pele, são 10 benefícios em um único produto. O que uma pessoa que tem uma correria no dia a dia dela, né, que fala de repente, nossa, minha pele tá acabada, mas eu não tenho tempo para fazer skincare, porque tem que ter produto para limpar, tem que ter produto para hidratar, produto para tonificar, para proteger, para tem um monte de coisa. A pessoa fala, não tenho tempo para ficar passando esse monte de coisa. Aí a pessoa chega e fala só, olha só, você, né, que não tem tempo, eu tenho aqui um produto que é 10 em 1. Você tem 10 benefícios em um único produto. Pronto. Aquela pessoa que de repente tinha vontade de cuidar da pele e não tinha tempo para isso, né? Achava que não tinha tempo para isso e viu ela falar aquilo, o que ela vai fazer? Vou comprar. Ela tá trazendo para mim a solução dos meus problemas. Então ela não tinha intenção de comprar, mas através do que ela falou, ela viu, nossa, eu tenho um problema e ela tem a solução. Então, muitas das vezes as pessoas não vendem, por quê? Porque elas não estão mostrando para as pessoas que elas têm um problema e que você tem a solução para o problema dela. Ficou claro isso, gente? Faz sentido isso para vocês? Ou não? Comenta aqui para mim. Comenta que vocês estão muito quietinhos, a gente já vai encerrar, tá? Já estamos indo para a parte final. Então, olha só, sempre que você for criar um conteúdo, primeiro você pensa em como você pode ajudar aquela pessoa, né? Você pensa quais são as dificuldades dessa pessoa na hora de montar uma mesa. Por que ela não monta a mesa até hoje? Por que ela não pratica a mesa posta? É porque não tem louça? Acha que não tem louça chique?
É porque não sabe utilizar os itens? É porque acha que tem que ter um monte de item na mesa? É porque acha que mesa aposta é só coisa de gente rica? É porque acha... Você tem que pensar tudo isso. É pensar como a pessoa pensaria. Através daí, você vai identificar os problemas que ela tem e você vai trazer conteúdo solucionando o problema dela. Certo? Então, pensa também sempre como que o seu kit pode atendê-la, né? Como que ele vai ajudar ela? Porque assim, gente, roupa de mesa, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas roupa de mesa é besteira, não é todo mundo que quer comprar. É sim, roupa, o nome já fala, é roupa de mesa. Dificilmente a pessoa serve o prato numa mesa pelada, né? Uma mesa sem nada, uma mesa sem forrar. Não, as pessoas colocam um forro na mesa. Mas antigamente, né? Hoje se usa ainda, mas nem tanto. Antigamente as pessoas colocavam o quê? Toalhas de mesa para forrar a mesa. Hoje não, se usam mais o quê? Jogo americano. Só que é um jogo americano só que a pessoa vai ter que ter? Não, é que nem roupa. Você não troca de roupa, você não suja, você não tem que trocar, tem que tirar para lavar, tem que pôr outra no lugar. E é assim que acontece com roupa de mesa. Não é besteira. Só que você tem que elevar a consciência da sua audiência para ela entender de que ela precisa do seu produto. Tá bom? Então, eu vou dar aqui para vocês algumas ideias, tá? De conteúdos. Então, olha só. Quando você for gerar o seu conteúdo, você pensa o quê? Nos itens de mesa aposta. Então, quais são os itens que a gente usa numa mesa aposta? A gente usa jogo americano. Tá, jogo americano. O que você pode falar sobre jogo americano? Quais são os tipos de jogos americanos? Como utilizar cada um deles? Como que mistura o uso de jogo americano de formatos diferentes? Como lavar, né? Como manter por mais tempo com qualidade da estampa, né? Para não desbotar. Você pode colocar cores de jogo americano para cada data específica. Então, olha só quantas coisas eu já tenho aqui só se tratando de jogo americano, de ideias de conteúdo. Qual que é o outro item? Guardanapo. Quais os tipos de guardanapo? Né? Guardanapo de papel, guardanapo de tecido, qual a forma de utilizar, como usar, como dobrar o guardanapo, como guardar, como armazenar, como lavar, qual o melhor tipo de tecido para um guardanapo, tá? Cadê aqui? Peraí. Tem uma pessoa aqui, ó, cadê? Aula maravilhosa. Se a gente fosse pagar por uma aula dessa, conteúdo completo dá para ser usado no nosso Instagram sobre mesa aposta ou até mesmo nos seus trabalhos feitos para a mesa aposta. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, uma aula como essa, riquíssima, ninguém dá. Ninguém dá. Porque a realidade ninguém vem falar pra você. Por isso que tem um monte de gente aí trabalhando com mesa aposta e não sai do lugar. Porque não sabe trabalhar direito. Não sabe trabalhar, não sabe pensar, né? Porque hoje em dia as pessoas ensinam como produzir roupa de mesa. Isso é bom, gente, isso é bom, porque que nem o meu curso, a minha mentoria Enriqueça Mesa Aposta. Lá eu ensino você a empreender com mesa aposta do absoluto zero. Nem que você nunca costurou antes. Isso é maravilhoso, porque você vai aprender uma profissão, você vai aprender a produzir as suas peças e vender. Mas de que adianta você aprender a fazer peças maravilhosas, fazer peças de qualidade, peças bonitas, e se você não consegue vender? E não gente, não adianta você falar assim, eu vou colocar minha foto aqui, o kit é tão maravilhoso, é tão lindo que eu vou conseguir vender. Não é assim, tá? Não é assim. Então, eu gosto muito de ensinar para as pessoas, é que nem escola, né? A escola, quando você entra lá no primário, a escola, você passa ali anos da sua vida aprendendo a fazer conta, aprendendo a história do Brasil, né? Aprendendo geografia, aprendendo português. Agora fala pra mim, se você entra numa faculdade,
né? Você vai lá entrar numa faculdade de engenharia. Eu quero fazer engenharia. Você entra numa faculdade de engenharia, eles vão te ensinar todas as matérias, né, necessárias para você aprender a fazer um projeto, né? A como você construir estruturas, como você fazer tudo que envolve uma engenharia. Só que eles não te ensinam o principal, que é o quê? Como você vai vender seu projeto, como você vai apresentar o seu projeto de uma forma que vai ser irrecusável à pessoa, né? Uma oferta irrecusável. Como? Eles não ensinam. Como você precificar o seu projeto, como você vender mais projetos, como você abordar alguém para falar dos seus projetos. Eles não ensinam isso. Você aprende o quê? O grosso. Só que o principal você não aprende. Por isso que tem um monte de engenheiro trabalhando hoje com outras profissões. Tem um monte de advogados trabalhando em outras profissões. Por quê? Eles são excelentes profissionais, eles aprenderam exatamente tudo que precisava para ser um profissional da área, mas ele não sabe vender o produto ou o serviço dele. Isso ele não aprendeu. E que adianta? Então é isso que eu gosto de trazer para vocês. É não ficar só no básico, igual a grande maioria das pessoas fazem, né? Ensinar a fazer roupa de mesa, todo mundo sabe. Agora, ensinar o principal, que é o quê? Como você vai fazer para vender as suas peças depois que você aprendeu? Isso ninguém quer falar, né? Aqui uma pergunta interessante. Ó, é melhor trabalhar com coleções de roupa de mesa ou fabricar estampas aleatórias? Isso depende muito. Isso depende muito, tá? Depende do seu orçamento, tá? Depende do orçamento que você tem para saber se você vai ter uma rotatividade boa de produtos, né? Se você vai conseguir investir em estampas, se você vai ter condições, né, para você investir em estampas apenas por coleções. Então, tudo depende de como você quer trabalhar. Dá para você trabalhar das duas formas, tanto com coleções ou estampas aleatórias. Se você escolher trabalhar com coleções, eu acredito que fica uma coisa assim mais exclusiva, né? Porque quando você vai criar uma coleção, não é uma coisa assim, vi uma estampa ali e achei bonito. Não, para você criar uma coleção, tem tudo uma história por trás. Você precisa de um conceito para a sua coleção, você precisa definir paleta de cores, você precisa escolher estampas, e tudo tem um porquê, né? Precisa ter uma história, a sua coleção precisa ter um nome, e tudo precisa encaixar. Então depende de como você quer trabalhar. Tá? Lá no meu curso eu ensino como criar uma coleção. Eles sempre falam que existe uma receita pronta, mas você está dando a receita e o passo a passo de como fazer. É isso, gente. É justamente isso. É assim, contra fatos não tem argumentos, né? Eu não gosto de sair enrolando ninguém, por quê? Porque eu já passei por isso. E eu se coloco no lugar da pessoa. Então eu tô aqui pra fazer exatamente o que eu gostaria que alguém tivesse feito pra mim lá no início, quando eu comecei, e não fizeram, né? Então, ó, voltando aqui na criação de conteúdos. Faz uma lista com os itens que é necessário pra usar montar uma mesa posta. Jogo americano. Coloca lá vários tópicos de tudo que você pode falar sobre jogo americano. Suplar. Coloca lá qual a diferença de suplar para a base de MDF, o que é suplar, como usar suplar, em que momentos usar o suplar. O suplar é um item obrigatório, sim ou não, mito ou verdade, entende? Olha só o tanto de ideia, de conteúdo, só com um único nome. Aí aqui, ó, xícara. Quais as xícaras você utilizar numa mesa de café da manhã? Qual a forma de posicionar a xícara numa mesa? Qual a diferença da xícara de café para a xícara de chá? Tem tanta coisa que dá para você falar sobre xícara. Também, guardanapo, já falei, né? Pratos, você pode falar também. Prato raso, tudo que você precisa saber sobre prato raso.
como utilizar o prato raso, quais as melhores cores de prato raso para você ter na sua casa para fazer várias combinações, quais alimentos servir num prato raso, enfim. Talheres. Quais os tipos de talheres para você usar numa mesa de café da manhã, quais tipos de talheres usar numa mesa de jantar, qual tipo de talher para uma macarronada, qual tipo de talher para um churrasco, qual tipo de talher para peixe. Gente, olha isso. Olha o tanto de ideia de conteúdo que tem aqui. Gigante, né? Copos. Quais tipos de copos, o que servir em cada copo, enfim. Taças, a mesma coisa. Quais tipos de taças, o que é servido em cada taça, qual a posição das taças na mesa, qual taça, é obrigatório usar taça, mito ou verdade, então já tem aquele certo ou errado, né? Daqui dá pra você fazer também, mito ou verdade. Enfim, dá pra você fazer tanto conteúdo, mas tanto, só com esses pequenos tópicos que eu dei aqui pra vocês. Mas é importante, lembra que eu falei? Não adianta nada eu dar a lista com ideias de conteúdo se vocês não entenderem o fundamento de tudo isso. Se não entende a estratégia por trás de tudo e só tem um tema lá, não adianta, gente. Não adianta. É que nem aqui, ó, pratos. Se você for falar sobre pratos, você consegue fazer um conteúdo para a primeira fase, que é o quê? Pratos para você, na parte lá de crescer, né? Que é para aumentar a sua base de seguidores. Você pode fazer um conteúdo voltado para isso. Você pode fazer um conteúdo voltado sobre prato, para conquistar, né, a sua audiência, e um conteúdo sobre prato para a parte de vendas. Então, assim, você consegue encaixar cada tipo de conteúdo dentro de uma fase, tá? Mas, para isso, você precisa conhecer as estratégias que eu ensinei aqui. Certo? Então, meus amores, aproveitem também. Outra coisa que vai ajudar bastante é usar o calendário para vocês criarem conteúdos, tá? Calendário com datas especiais. Isso vai ajudar muito vocês na criação de conteúdos para criar narrativas. Então, eu já falei em algumas lives anteriores sobre isso. Agora, dia 25, ó, dia 25/1, vai ser dia do carteiro, quarta-feira. Você pode fazer um conteúdo sobre isso. Por quê? O carteiro é um funcionário terceirizado do nosso trabalho, né? Um funcionário anônimo. Sem os carteiros, né? Nós não teria como os nossos kits chegar à mesa de outras pessoas. Porque é por eles que chegam. Então, faça um conteúdo voltado a isso, né? Pensa numa coisa legal. Faça um conteúdo de uma mesa posta com as cores do correio, né? Que vão lembrar o carteiro. Enfim, faça aí a sua homenagem, mas criem conteúdos que vão trazer, né, a atenção da sua audiência para você e ver que você é diferente de todas as outras pessoas que trabalham com mesa posta. Dia 30/1 também agora vai ser dia da saudade. Você pode trabalhar com esse tema também. Falar, gente, olha só, dia 30/1, dia da saudade. Nesse dia eu vou montar uma mesa em homenagem a um ente querido que já se foi, mas eu vou fazer uma mesa especial para lembrar dessa pessoa que eu tenho muita saudade. A minha avó, por exemplo, a minha avó gostava muito de flores, então hoje a minha mesa vai ser em homenagem à minha avó, né? Escolhi uma estampa floral que vai me fazer lembrar da minha avó. Então, pensa, né? Como isso pode ajudar você na geração de conteúdos e trazer a sua audiência para mais próximo de você, certo? Então, aproveita toda essa aula aqui que eu dei pra vocês, que isso daqui, como a colega ali falou, vale ouro, tá? É coisa que ninguém fala. Todo mundo fica aí enchendo um monte de linguiça, mas ninguém fala o que tem que falar. E eu sou direto ao ponto, eu falo mesmo, tá bom? Então, aproveitem bastante essa aula, criem aí os seus conteúdos, façam as suas listas. Eu vou deixar essa live salva. Se vocês quiserem uma listinha que eu fiz com ideias de conteúdo, comenta lá depois o que você achou dessa aula e coloca o eu quero, que eu vou mandar para vocês só para quem comentar, tá? Para quem comentar lá depois nos comentários o que achou da aula e colocar lá eu quero a minha lista de conteúdos, eu vou enviar para você no seu direct amanhã uma lista especial com ideias de conteúdos, tá bom? E aí, meus amores, gostaram?
Gostaram dessa aula? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Olha lá, ó, esse conteúdo publica no feed ou nos stories? Depende. Depende de como você quer mostrar para as pessoas, né? Dá para você levar para os dois, tanto para o conteúdo como para os stories. No conteúdo dos stories, é um conteúdo que gera mais relacionamento, né? Mais conexão. Então, você consegue falar mais com a pessoa através do conteúdo de stories do que no feed. Mas é importante que tenha nos dois, tá? É importante. Certo? Ó, o eu quero tem que estar lá nos comentários dessa live, que vai ficar salva. Então, eu vou terminar aqui. Ela vai ficar, levar acho que uns 2 minutinhos para ir lá pro meu feed. Aí você corre lá, comenta o que você achou dessa aula, que eu vou enviar para você no direct, tá? Mas não coloca lá só eu quero. Quem colocar lá para mim só eu quero nos comentários, eu não vou disponibilizar a lista. Eu quero que vocês escrevam o que vocês acharam dessa aula, tá bom? Porque a opinião de vocês é muito importante para mim, certo? Então, a gente se vê sexta-feira na nossa próxima live, que vai ser sexta às 14 horas, tá bom? Nós vamos ter agora uma rotina aí de 2 lives por semana e sexta-feira a gente se vê de novo às 14 horas, tá bom? Um beijão, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.